O entrevistado desta semana do programa Nossa República é um dos precursores na luta pelos direitos LGBTQIA+, em Mato Grosso. Vamos conversar sobre as demandas, os avanços e o preconceito que ainda permeia grande parte da nossa sociedade. Eu recebo com muita alegria o professor da Rede Estadual de Ensino e atualmente atuando na coordenação do projeto de formação de professores da educação básica em diversidade sexual e educação da Universidade Federal de Mato Grosso. Recebo com muito carinho Clóvis Arantes. Muito obrigado por sua participação, por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do Nossa República. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. É muito importante para nós, nesse mês em que nós celebramos o mês do orgulho LGBTQIA+, a gente está falando com vocês sobre questões muito importantes para a nossa comunidade. Eu queria, Clóvis, começar esse nosso bate-papo falando um pouco da sua trajetória. Você tem uma trajetória importante, é professor do Estado, tem um vínculo forte com a Universidade Federal de Mato Grosso, inclusive trabalha aí na coordenação aí na área de ciências humanas, né? com essa coisa de formação de professores, com esse foco aí para entender a questão desse público LGBTQIA+. E você construiu uma trajetória que te trouxe até aqui como uma pessoa respeitadíssima, né? Em que as pessoas têm a maior consideração, que ouvem você. E eu queria saber como é que foi essa trajetória, como é que você começou essa luta em defesa dessa comunidade, desse público, das pessoas que são LGBTQIA+. Então, eu sou professor, né, de formação. Eu fui dirigente do maior sindicato do estado, que é o Sintep, Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Eu fui tesoureiro-geral por 8 anos do Sintep, onde eu conheci o estado inteiro fazendo militância na área de educação. Então, quando eu saio do sindicato, eu resolvo que eu precisava falar um pouco das questões de sexualidade, de orientação sexual, inclusive porque eu percebia que as pessoas à minha volta tinham muita dificuldade de falar sobre isso, né? Então eu começo dialogando e aí começo a perceber que a gente poderia organizar um movimento, né? E a gente funda, então, há 27 anos atrás, o primeiro grupo LGBT, que não era nem LGBT, ela era GLS, né? O que foi o Grupo Livremente Conscientização e Direitos Humanos. Então, a partir da fundação do Grupo Livremente, a gente começa a dialogar com as instituições do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e com a população de modo geral. Então, eu sempre me pautei por dialogar sobre questões que eu vivencio, né? Porque eu não falo de coisas que estão longe de mim, eu falo de coisas que estão em mim e que estão no meu cotidiano, né? Eu passei por preconceito, eu passei por violência no trabalho, eu passei por violência na família. Então, falar sobre isso é falar sobre a minha trajetória de vida. Você fala, Clóvis, que se começa essa trajetória há 27 anos num estado extremamente conservador, que é Mato Grosso, tem essa visão. Agora, nos últimos 4 anos, se mostrou ainda mais conservador, quer dizer, se revelou de uma forma bastante explícita esse lado conservador e que carrega preconceitos de todo tipo, né? E como é que é isso? O que mudou de 27 anos atrás para os dias atuais?
Olha, mudaram-se as formas de violência, porque a violência continua a mesma. O fundamentalismo não conseguiu, nós não conseguimos alterar o processo de organização dos fundamentalistas. Eles se redesenham, eles se reorganizam e continuam causando estrago da mesma proporção que eles causavam há 27 anos atrás. As pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam desempregadas, as pessoas continuam sendo expulsas das escolas, as pessoas continuam sofrendo toda forma de violência física, psicológica e jurídica, né? Que é a forma que o Estado violenta as pessoas através da negação de políticas públicas. Veja, nós nunca tivemos no Congresso Nacional, nem aqui no Estado, nenhuma lei aprovada que fosse do Legislativo. Tudo que nós tivemos teve que ser judicializado. Doação de sangue teve que ser judicializado, união estável teve que ser judicializado, a adoção judicializado, a criminalização da LGBTfobia teve que fazer equiparação ao racismo. Então, significa que a nossa população, apesar de muita luta, muita organização, nós ainda não conseguimos romper a barreira do fundamentalismo, principalmente das pessoas que pensam políticas públicas. Impressionante isso, né, Clóvis? Porque a gente vê, você fala que essas vitórias judicializadas, elas são realmente importantes, mas é um caminho que não deveria ser assim, deveria ser uma iniciativa da sociedade, através dos seus representantes, nas casas legislativas. E realmente é impressionante o quanto, quando você fala que a violência ela mudou, mas ela mudou também em alguns aspectos e em outros não. Por exemplo, os assassinatos de membros da população LGBTQIA+, continuam cada vez mais evidentes, acontecendo reiteradamente em todos os estados do país, né? E inclusive aqui em Mato Grosso, e isso parece que não cessa. A que você atribui esse conservadorismo, que é muito... Aliás, eu acho que conservadorismo não seria a definição melhor para isso, né? É o preconceito mesmo, é essa visão que não aceita a diferença, que não consegue conviver, inclusive, muita gente com o diferente. A que você atribui isso num país como o nosso, que, por outro lado, é o país do carnaval, da alegria, que se busca tantas liberdades e que, claro, a gente, quando olha para os últimos 4 anos, a gente fica preocupado porque se acentuou muito esse lado mais sisudo da sociedade brasileira. A que você atribui isso, Clóvis? Olha, eu vou dividir em 2 partes. Primeiro, os assassinatos, né, continuam acontecendo porque existe uma impunidade, né? A justiça brasileira não faz questão nenhuma de resolver, solucionar os casos de violência contra a população LGBTQIA+. Você tem, por exemplo, no nosso estado, 99% dos assassinatos de pessoas LGBTQIA+, e assassinatos com requinte de crueldade, que nunca foram solucionados. Os criminosos não estão presos. Mas aí quando você fala a justiça, Clóvis, quer dizer, existe toda uma estrutura de Estado antes de chegar na justiça, né? A Polícia Civil, as investigações, a Polícia Militar, enfim, esse braço. A gente fala um conglomerado de equipamentos do Estado que não se interessam
em solucionar. Primeiro, não fazem a prevenção, né? Segundo, não atuam para investigar com serenidade e com agilidade a questão dos assassinatos, né? Então, quando uma pessoa que comete uma violência e ela não é punida, ela vai voltar a cometer essa mesma violência, porque ela sabe que ela não vai ser punida. Por outro lado, os familiares das pessoas LGBTQIA+, muitas vezes também não vão atrás, porque tem medo de sofrer com o preconceito, né? E de estarem maculando a imagem dos seus filhos já assassinados. É uma perversidade muito grande com a pessoa que sofreu a violência e com a família, né? Então a gente precisa denunciar essas questões. Eu fico impressionado, e aí eu quero até colocar um meia-culpa aqui, porque é o seguinte, você falou em política pública de prevenção, etc., e uma das coisas que o Estado pode fazer é contribuir para uma mudança de cultura através da propaganda, da publicidade, do ensinamento, né? O que a gente chama da publicidade educativa, né? A gente viu no Brasil algumas iniciativas conclamando iniciativas assim, que são de emissoras privadas de televisão, etc., campanhas educativas no sentido de se respeitar as diferenças, etc., etc. Mas não há por parte do Estado, e eu já fui secretário de comunicação 2 vezes aqui em Mato Grosso, lá atrás no governo Dante Oliveira e aqui no governo Mauro Mendes, e a gente nunca discutiu, e nem passou pela minha cabeça ou de qualquer pessoa que trabalhasse comigo, estabelecer uma campanha em que se buscasse a coisa da aceitação, de você entender, de você respeitar o outro, de você estabelecer uma política de comunicação que tenha essa preocupação com a diversidade, e aí eu não estou falando só da população LGBTQIA+, mas de outras populações que sofrem também, né? Os negros, que sofrem também com o preconceito, com o racismo de uma forma muito, muito forte, se fala em um racismo estrutural, e essa coisa com o público LGBTQIA+, é muito próxima disso, né? É estrutural também, quer dizer, e o Estado não tem uma visão. É possível, por exemplo, uma mobilização de entidades como a que você dirige, com essa liderança que você tem, no sentido de tentar mobilizar as estruturas das prefeituras, dos legislativos, do próprio Estado, no sentido que haja conscientização, principalmente nas escolas, etc., desse respeito à diversidade? Sim, nós temos um fórum de entidades que está a Defensoria Pública, o Ministério Público, um representante da Assembleia Legislativa, as instituições da Organização da Sociedade Civil, e nós, inclusive, já fizemos vários documentos solicitando uma audiência com o governador, porque se tem uma coisa que o governador também não fez, e nesse tempo todo, foi se dispor a receber a comunidade LGBTQIA+. O que acontece? Criou-se um pânico moral, né? Então, algumas figuras do Estado, e aí eu vou citar o nome, mas é um Catane da vida, ele cria pautas e ele cria um pânico moral, e aí o que acontece? O próprio Estado fica com medo de trabalhar essas questões e de de perder junto à população. Ora, como é que o Estado pode pensar isso? Nós somos 10% da população mato-grossense.
nós pagamos impostos, nós votamos, nós contribuímos de forma efetiva para o crescimento do Estado, em todas as áreas. E o Estado não se preocupa em fazer uma campanha minimamente que é de prevenção à violência contra a população LGBTQIA+. Eu não digo que o Estado tenha que fazer campanha para ninguém aceitar ninguém, porque isso é de cada pessoa, mas você precisa entender, o Estado precisa entender que nós somos uma população altamente vulnerável. O número de suicídios entre jovens LGBTs é 3 vezes maior do que em jovens heterossexuais. Isso é uma questão de saúde pública. E aqui no Estado acontece isso. Então, e a gente constantemente faz reuniões com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Segurança, e a gente não tem uma resposta efetiva. Faz muito tempo que o Estado não faz uma campanha de prevenção que inclua jovens, que inclua as populações mais vulneráveis. O Estado não faz campanha nem de vacinação mais. Realmente é um negócio que está realmente meio que desconectado com a realidade, né? O Estado perde por quê? Porque o Estado acaba gastando mais. Porque com o tratamento. Exato, então os hospitais estão cheios. O AI, que é o serviço técnico que atende as pessoas que vivem com HIV/AIDS, só cresce o número de pessoas heterossexuais e LGBTs, porque não são só os LGBTs, são as pessoas heterossexuais também, que procuram o SAI porque não fizeram nenhum tipo de prevenção, porque o Estado não se preocupou com isso. E de que maneira vocês pretendem pressionar? Eu falo vocês, a população LGBT, e falo com essa licenciosidade, porque eu acho que você é uma liderança tão importante, tão respeitada, que tem esse compromisso de alguma forma provocar o Estado para que cumpra minimamente com a sua parte. Então, nós temos 2 frentes, né? Nós temos, agora nós vamos voltar com a tentativa da criação do Conselho Estadual de Políticas Públicas para a População LGBTQIA+, que já foi negado o ano passado na Assembleia. Esse ano nós voltamos com a tentativa da criação do Conselho. Porque o Conselho Estadual, ele nada mais é do que um espaço onde o Estado e as organizações da sociedade civil se juntam para pensar políticas públicas, sem ônus para o Estado, né? Porque ninguém recebe, a não ser os conselheiros do Supremo Tribunal, do Tribunal de Justiça, que recebem. Os conselheiros dos conselhos populares não recebem para trabalhar, né? Então não tem custo para o Estado. Então nós vamos trabalhar na tentativa de constituição do Conselho. Deixa eu te fazer uma pergunta, Clóvis, antes de você pegar esse outro lado. Quando houve a rejeição da criação do Conselho no ano passado, quantos parlamentares votaram contra, quantos votaram a favor do Conselho? Apenas 3 votaram favoráveis e os restantes todos votaram contra, acompanhando uma justificativa que era, no mínimo, absurda, né? Porque dizia que a população LGBT não precisava ter conselho porque já tinha os direitos garantidos na Constituição. É um absurdo, né? Mas existem conselhos de outras naturezas que também têm direitos na Constituição, na legislação, etc., e funcionam, né? Na verdade, assim, é um tapa na cara, né, da sociedade. Para você ter uma ideia, essa semana passada, a Câmara Municipal de Cuiabá, a Comissão de Direitos Humanos, ela negou o parecer, deu parecer contrário no Estatuto
de políticas públicas para a população LGBTQIA+, no município de Cuiabá. A vereadora Michele e o vereador Luiz, na comissão, votaram contrário ao estatuto e, na argumentação da vereadora Michele, ela disse exatamente isso, que não precisava votar um estatuto, sendo que essa população já tinha direitos garantidos na Constituição. Ora, eu costumo dizer que uma justificativa dessa, para mim, é no mínimo criminosa, porque a partir do momento que ela diz isso, ela reforça a violência que está na sociedade, porque ela não se solidariza em momento algum com os familiares das pessoas que estão sofrendo violência, com as crianças que estão sendo expulsas das escolas. Então, é de uma maldade, e eu digo, sabe, eu fico muito impressionado por ser uma mulher, e principalmente por ser uma mulher evangélica. Ela fez entrevista comigo várias vezes antes de ser vereadora, e eu fico impressionado. O esposo dela foi meu aluno, me conhece, né? E eu fico impressionado que nenhuma dessas coisas sensibiliza uma pessoa para deixar de lado a sua visão moralista, a sua visão fundamentalista e dizer, olha, eu preciso proteger a vida. Eu fui eleita por toda a população. Eu não posso fazer distinção por conta da orientação sexual. Então, agora, vai para o plenário esse estatuto, mas vai para o plenário com o parecer desfavorável dessa comissão. Então, você já tem 90% do caminho pavimentado para ser rejeitado o estatuto. Professor Cláudio, você falou em fundamentalismo lá no bloco anterior, repetiu aqui agora. Essa coisa da religião interfere muito nessas questões, porque a gente tem visto manifestações, as manifestações mais duras contra essa população, elas acabam vindo de uma orientação religiosa que não aceita, né, de forma alguma, uma orientação sexual que seja diferente daquela da família tradicional. Há uma influência muito forte das religiões, né, nesse sentido, professor? Então, nós vivemos numa sociedade heteronormativa, né? Uma sociedade onde que tudo que foge da heteronormatividade é tido como desviante, é tido como pecador, é tido como anormal, né? Então nós precisamos mudar a sociedade, mas isso é um passo que a gente vai ter que trabalhar muito. Mas o que acontece? Nós sempre defendemos o Estado laico, e o Estado laico é justamente para proteger as religiões. Quando eu digo que o Estado precisa ser laico, eu digo que eu quero proteger as religiões. Mas as religiões têm que estar no seu espaço, nos espaços privados. No espaço público, a religião não pode se fazer presente, porque toda vez que a religião se faz presente no espaço público, o fundamentalismo religioso, que não são as religiões, são os fundamentalistas, acabam colocando a sua visão de mundo, a sua visão única de verdade para legislar para uma população que é diversa. Então, eu não posso cometer esse equívoco. Então, o fundamentalismo, mas não é só o fundamentalismo religioso, o fundamentalismo na política causa mal, o fundamentalismo na gestão pública, porque quando o gestor público ele é de uma profissão de fé que é mais tradicionalmente fundamentalista,
ele leva para dentro da sua instituição que ele está gerenciando a sua profissão de fé. Eu vou dar um exemplo que não vai longe. A Secretaria de Estado de Saúde, as pessoas fazem culto religioso todos os dias de manhã antes de começar a trabalhar. Olha que violência que é isso, porque lá dentro tem pessoas católicas, lá dentro tem pessoas espíritas, tem pessoas de religião de matriz africana. Como é que eu autorizo, enquanto gestor, que ali dentro seja construído espaços de profissão de fé no espaço público? Isso é um absurdo. A gente não quer proibir. Eu tenho a minha religião, né? Eu professo a minha fé, mas eu tenho que ter clareza que a minha fé não pode apagar a minha luta por direitos humanos, que é uma coisa que é maior, sabe? Eu acredito numa religião que é libertadora. Eu acredito numa religião que vem para a religação, né, do sagrado. E se eu quero religar, eu preciso valorizar as pessoas em todas as suas essências. A única coisa que me difere de você, me difere de outras pessoas, é o meu objeto de desejo. Só. No restante, nós somos iguais, né? Ou nós somos diferentes, mas temos um único elemento que nos torna, muitas vezes, pecador para uns, né? E sempre que a gente fala nessa questão do pecador, a gente tem uma relação muito cruel, né? Porque sempre que precisa, para existir o pecador, existe quem precisa perdoar os nossos pecados. Então aí vem aqueles que são os salvadores das pessoas, né? Então você é levado para a igreja para tentarem te curar, para tentarem te salvar. É um absurdo. A gente tem a Organização Mundial de Saúde, inclusive, retirou o CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, do rol de doenças, porque as religiões, as secretarias de saúde trancafiavam pessoas LGBT em manicômios para tratar psiquiátricos. Então morriam ali ou então saíam de lá loucos. Então a Organização Mundial de Saúde, ela retira do Código Internacional de Doenças o homossexualismo, porque o sufixo ismo é para patologia, mongolismo, tiroidismo, alcoolismo. Então a gente já tem a ciência provando que não existe doença, que o que existe é uma natureza, que nós nascemos assim como nasce pessoa heterossexual, nasce uma pessoa homossexual, né? E a grande diferença é que ninguém sofre por ser heterossexual. A ninguém é negado o emprego porque ele é heterossexual, é negado porque ele é negro, porque ele é gordo, porque ele é baixo, ou porque ele usa óculos, ou porque ele é homossexual. Mas nunca é negado o emprego porque é heterossexual. Nunca ninguém foi expulso de uma escola por ser heterossexual. Ah, vai embora da escola heterossexual porque nós não queremos você aqui. Então, olha os absurdos, né? E o ano passado teve um vereador, felizmente esse vereador depois mostrou uma cara muito perversa, porque ele assassinou uma pessoa, mas ele apresentou um projeto na Câmara Municipal de criação do Dia do Heterossexual, do orgulho do heterossexual. Isso é uma violência, porque nós somos violentados 364 dias no ano. E ele dizia que tinha que apresentar
para o orgulho heterossexual, porque nós tínhamos o dia do orgulho LGBTQIA+. Enfim, a gente percebe que o preconceito é de uma forma muito generalizada, né? Enfim, preconceito de qualquer forma é muito ruim. E uma das coisas que tem ajudado e contribuído de alguma forma para que as pessoas entendam e respeitem um pouco mais essas diferenças, sobretudo com relação à orientação sexual, e não é só isso, viu? A gente tem claro que a orientação sexual é um detalhe, mas tem vários outros componentes que acabam ampliando essa coisa, essa ojeriza que se estabeleceu por parte de um público hétero que se coloca na sociedade, um público mais fundamentalista, como o senhor colocou. E eu queria falar um pouquinho da parada LGBTQIA+, que o senhor organiza aqui em Mato Grosso, como é que isso está, qual que é a grande discussão esse ano, o que se pretende com esse movimento, com esse ato? Então, antes, eu vou falar sobre isso, mas eu queria te dizer o seguinte, que nem tudo são negatividades, né? Nós tivemos esse ano, na eleição passada, a bancada LGBTQIA+, foi uma das bancadas que mais cresceu no país. Nós tivemos, por exemplo, em Minas Gerais, uma deputada transexual que foi a deputada mais votada do Brasil, né? Nós temos deputadas federais, nós temos deputadas estaduais, na grande maioria dos estados. Então, nós também crescemos muito, resultado de toda essa nossa luta. A parada, ela é um momento que a gente faz uma discussão para dentro e para fora, né? Onde a gente tenta sensibilizar a população para dizer que nós existimos, que nós somos pessoas de direito e que nós estamos nas cidades. Então, quando a gente faz uma parada nas ruas de Cuiabá, é para sensibilizar a população para dizer da nossa existência. Nós não queremos afrontar ninguém, né? Nós queremos simplesmente dizer que nós existimos. Mas antes da parada, existe toda uma organização. A gente vai fazer audiência pública na Câmara, a gente vai fazer audiência pública na Assembleia Legislativa, a gente tem entrega de moções para pessoas que contribuem com o movimento LGBTQIA+, pessoas heterossexuais, pessoas homossexuais, pessoas religiosas, pessoas não religiosas, porque a gente entende que toda pessoa que contribui de forma direta e indireta com o nosso movimento precisa ser homenageada, porque a defesa dos direitos humanos não pode ser somente pelas pessoas LGBTQIA+, tem que ser para todas as pessoas. Então a gente faz moções na Câmara dos Deputados, agora a gente vai entregar as moções, a gente tem o Prêmio de Direitos Humanos, a gente tem seminários, a gente tem uma discussão muito efetiva com a população nos espaços de decisão, para que a gente possa aproveitar a mobilização da parada para tentar também mobilizar para que as pessoas percebam que nós não estamos sozinhos, né? Porque quando a gente pensa numa lei, a gente pensa que é uma lei para a população, né? Então, a parada, ela ajuda nessa mobilização, ela ajuda para que a gente ganhe visibilidade. E uma coisa que a gente sempre, eu sempre digo, que a imprensa do Mato Grosso sempre nos ajudou muito a divulgar a parada. Então, não foi por falta de divulgação, não foi por falta de conhecimento que a violência aumentou. Foi porque as pessoas continuam insistindo em entender que existem pessoas que merecem menos estar na sociedade e existem pessoas que merecem mais. Por isso que a parada é importante,
porque a parada traz pessoas que estão invisibilizadas, vêm para a rua. Nós temos o relato de pessoas que elas dizem assim: professor Clóvis, o dia que eu mais me sinto feliz é o dia da parada, porque eu posso colocar a minha bandeira nas costas, eu posso sair de mão dada com o meu namorado sem ter a preocupação de que eu vou sofrer violência, sem ter a preocupação de que eu não vou voltar para casa. As mães que participam da parada, porque a parada é composta de vários coletivos, e nós temos o coletivo de Mães pela Diversidade. A Mães pela Diversidade abrem a parada. Então elas dizem que abram, saiam da frente, porque nós vamos passar com o nosso amor. Porque uma mãe, quando resolve sair do armário, é para salvar não só o seu filho, a sua filha, mas toda uma população, porque ela começa a falar de direitos humanos, ela defende a vida. Então, a parada ela é composta de coletivos diversos. Ela não é só da população LGBTQIA+. Aliás, nós fizemos uma pesquisa da última parada, 37% das pessoas que estavam na parada eram heterossexuais. Sim, porque compreendem que nós somos pessoas de direito, né? Então nós não podemos ser colocados num armário ou então colocado como cidadãos de terceira classe. Nós somos cidadãos de primeira classe. Hoje, nós temos pessoas LGBTs que ia mais no judiciário, no executivo, no legislativo. Nós temos pessoas que estão na medicina, nós temos pessoas que estão na advocacia, nós temos professores, nós temos garis, nós temos pedreiros, nós temos pessoas em todas as profissões. Então, nós estamos em todos os lugares. Só que nós ainda estamos também entre a população que menos consegue acessar o mercado de trabalho por conta da sua orientação sexual. Então, nós precisamos mudar essa lógica. É um completo absurdo, porque, e assim, a gente vê, as mulheres sofrem esse tipo de preconceito também em relação ao mercado de trabalho, essas questões todas, sofrem uma dificuldade enorme. A população negra do Brasil também é extremamente marginalizada, mas a população LGBTQIA+, talvez seja a mais flagrantemente ou flagrosamente desrespeitada e é violentada e é objeto dessa hostilidade que não faz o menor sentido, né? Porque assim, se a gente observar com alguma cuidado, a gente vai ver que toda família, por mais tradicional, por mais conservadora, por mais, enfim, ela tem alguém que é gay, que é homossexual, ou que é bi, ou que é assim, enfim. Tem, sempre, toda família tem. Se olhar, não precisa procurar muito, não, né? E as pessoas não conseguem ver aquela pessoa que às vezes até é amada no seio da família, que é querida no seio da família, não consegue relacionar essa pessoa com o resto da população LGBTQIA+, né? Impressiona isso. É como se o sujeito renegasse o próprio filho. Ele tem amor pelo filho, mas recrimina o movimento LGBTQIA+. Enfim, tem uma série de situações que isso, inclusive, cria uma outra situação que me parece extremamente complicada, professor, que é o sujeito entrar para dentro do armário, não querer sair, para não se expor, para não se sentir fragilizado, para não decepcionar, entre aspas, a família, etc. Tem muito disso, né?
É uma crueldade. Eu tenho muitos amigos que com 60 anos não se assumiram, que têm famílias, um núcleo de família casou, tem filhos e vivem uma relação extraconjugal por conta de não dar conta de assumir para a sociedade o seu desejo afetivo, né? Então E com isso ficam mais expostos à violência, né, professor? Acabam sendo Porque tem que fazer essa coisa clandestina, acabam sendo mais Exato. expostos à violência. Exato. E aí a gente tem uma coisa muito cruel, né? Esses cidadãos e cidadãs de bens que se colocam como cidadãos de bens, eles são contraditoriamente, no Brasil, é o país que mais se consome pornografia nos sites de relacionamento. Então, quer dizer, eu sou conservador quando eu vou falar de um direito para a população LGBTQIA+, mas eu não sou conservador quando eu vou consumir pornografia, quando eu vou para o zero procurar satisfazer meu desejo afetivo e sexual com uma outra pessoa de uma maneira escondida. Então a gente precisa ir descortinando essas hipocrisias que se constrói como narrativas do que é certo e o de que é errado, né? Porque são muitas hipocrisias. A gente precisa descortinar essas hipocrisias, né? Eu digo que sempre que a gente traz conhecimento, a gente descortina esse véu que as pessoas tentam colocar, né, de que todo homossexual é promíscuo, de que todo homossexual é pecador, de que todo homossexual vai acabar com a família, né, essa coisa toda. E nós vemos aqui no Mato Grosso, as pessoas que mais adotaram crianças foram casais héteros normativos nos últimos 10 anos. Então são estatísticas, não sou eu que estou dizendo. É a justiça que solta essas estatísticas. Então a gente precisa olhar para isso. As crianças que são abandonadas por pais heterossexuais. Então eu não quero dizer que todos os heterossexuais são ruins ou que todos os heterossexuais são violentos, mas a gente precisa olhar para essa realidade. A gente precisa dizer que a gente, enquanto a gente não falar abertamente sobre essas questões, a violência, o preconceito, ele vai continuar existindo. Porque quando a gente não fala, a gente invisibiliza. É verdade. E quando a gente invisibiliza, a gente coloca na marginalidade, né? E aí, um jovem LGBT que está invisibilizado, que não consegue viver a sua orientação sexual, não consegue viver o seu afeto, ele vai começar fazendo as escondidas. E aí ele não se previne, aí ele não se cuida, aí ele está vulnerável a esses assassinos de plantão. Então a gente precisa trazer à tona essa discussão para que as pessoas não sofram tanto. As pessoas LGBTs adoecem muito e procuram tratamento com a questão da saúde mental porque não consegue conviver com a negação da família, porque não consegue conviver com a negação na escola, não consegue conviver com a negação do trabalho, e as pessoas entram em depressão. A gente atende na ONG, né, no Conselho Municipal também, de atenção à diversidade sexual, e a gente encaminha para os equipamentos do Estado e do município essas pessoas, pessoas adoecidas, pessoas que têm uma profissão, pessoas que têm uma família, mas que não pode contar com a família, que a família colocou para fora de casa, pessoas que
no seu trabalho estão sendo perseguidas por serem homossexuais. As pessoas dizem, você até pode ser homossexual, mas não pode deixar isso em público. Né? Então, você pode até ser homossexual, mas não pode parecer, não pode dar pinta, não pode... Então, é um aceitar, mas é um aceitar sem respeitar, né? Porque nós precisamos ser respeitados. A primeira coisa é o respeito. Professor Clóvis, eu fico muito agradecido por essa sua entrevista. Infelizmente, nosso tempo acabou. Quero lhe dar os parabéns pela sua história de luta, de vida. Não é fácil. E o que, de alguma maneira, me serve de alento é que, nos dias atuais, apesar de toda a pressão, de todo o conservadorismo latente, de todo esse fundamentalismo, sobretudo na área religiosa, etc., a gente percebe que cada vez mais pessoas dessa população, elas saem do armário e se mostram e se colocam, se reafirmam nas praças públicas, nas ruas, andam de mão dadas, têm uma vida que a gente, vamos chamar assim, de normal, comparando com as famílias heterossexuais, e elas conseguem manter e têm assumido isso com muita coragem, com toda essa dificuldade, com tudo isso. Então, eu tenho convicção que isso é resultado de pessoas como o senhor, que têm lutado ao longo da vida, né, por um direito, que não é nada mais do que isso, um direito que é elementar, que é básico de cada pessoa, né, que é de ter dignidade, que é de poder viver a sua vida do jeito que bem entender, do jeito que achar que vai ser feliz. E eu acho que é assim que as pessoas têm que ser. Parabéns e muitíssimo obrigado por sua entrevista aqui no Nossa República. Eu que agradeço e dizer o seguinte, nós só vamos conquistar de fato uma sociedade democrática a partir do momento que nós incluirmos todas as pessoas, né? Uma sociedade justa, fraterna, uma sociedade onde as pessoas sejam diferentes, mas os direitos não podem ser colocados de forma diferente para as pessoas. Nós e todas as pessoas temos direito à vida e nós lutamos pelo direito à vida. Então, eu agradeço o espaço, eu digo sempre que eu sou privilegiado porque eu tive uma família que no início teve um estranhamento, sofreu muito, eu passei por um processo muito cruel no início, mas depois a minha família também me amparou, eu consegui acessar todos os espaços de formação, eu fiz universidade, eu fiz mestrado, eu cursei o doutorado, eu sou servidor público de carreira, por isso a minha facilidade também. Muitas vezes a pessoa não pode se mostrar porque ela não tem uma segurança, né? Então eu tenho uma rede de proteção social, eu vivo com o meu companheiro já tem 17 anos e a gente... nós somos privilegiados, mas nós não nos sentimos bem de estarmos nesse local confortável. Nós queremos que todas as pessoas possam se sentir assim. Então é por isso que a gente continua lutando e é por isso que a gente, esse ano, completa 20 anos de parada e nós vamos continuar a nossa luta, porque a nossa luta é por direito, é por humanidade, é por respeito e por uma sociedade onde as pessoas se olhem e troquem afetos, troquem carinho, porque a gente precisa de uma sociedade dos afetos. O professor Maldonado já dizia isso, que a gente precisa de uma sociedade dos afetos. Então, muito obrigado, um beijo no coração de cada um e cada uma e um abraço fraterno. Muito obrigado por esse espaço maravilhoso.
Obrigado, professor. E nós vamos ficando por aqui. Nossa República volta na semana que vem com uma outra conversa igualmente importante como essa. Não perca. Um grande abraço.